Minha ex-esposa me traiu com meu irmão e teve um filho dele. Minha família os apoiou. Agora, ele e minha família, que sempre me desprezaram, me imploram por dinheiro. Tenho 29 anos e me divorciei da minha esposa há 7 meses. Ela vinha me traindo com meu irmão afastado, de 27 anos, por um tempo. Descobri há 4 meses, quando ela me disse que estava grávida. Inicialmente, ela tentou me convencer de que o bebê era nosso, mas as frequentes visitas do meu irmão me fizeram questionar tudo, então decidi verificar o celular dela. Eu a confrontei sobre as mensagens que encontrei, e ela acabou confessando que estava me traindo com meu irmão, já que praticamente não tinha outra opção. Minha família e eu não nos falávamos desde que saí de casa aos 18 anos. Eles sempre me trataram como um estranho, até mesmo dentro da minha própria família. Meu irmão era o filho dourado. Achei estranho começar a festa planejada para mim sem a minha presença. Mas quando vi o bolo, perdi completamente o controle. Finalmente confrontei meus pais e perguntei por que não fizeram uma festa para mim por uma conquista real. Eles me disseram que, após minha carta de aceitação na universidade, não queriam que meu irmão se sentisse excluído, então fizeram uma festa para ele. E em vez de fazer um escândalo, eu deveria estar tentando apoiar também meu irmão. Isso simplesmente me quebrou. Naquele dia, decidi nunca mais voltar para casa. E mantive minha decisão. Paguei minha faculdade com empréstimos e trabalho, aluguei um pequeno apartamento com um amigo depois de terminar a faculdade. Nunca mais falei com meus pais desde que saí de casa para a faculdade, e eles também não tentaram me contatar. É claro que muitos anos se passaram desde então, e no ano passado meu irmão entrou em contato online perguntando se eu queria me reconectar com ele e meus pais, já que pareciam realmente sentir minha falta. Muitas coisas aconteceram desde que deixei minha casa. Há 2 anos, me casei com minha ex-mulher. Eu estava levando uma vida confortável, mas acho que nunca superei o que aconteceu com meus pais, então acabei concordando em encontrá-los. Foi estranho e desconfortável no início, mas eles estavam fazendo um esforço para consertar o que tinham feito comigo no passado, então senti a obrigação de fazer um esforço por eles também. Então, os convidei para minha casa. E acho que esse foi meu primeiro erro, apresentar meu irmão à minha ex. Eles se encontraram, começaram um caso e ela engravidou. Fiquei muito feliz quando descobri que ela estava grávida, pois obviamente pensei que o bebê era meu. Mas então, como mencionei antes, meu irmão começou a visitar mais depois que descobri sobre a gravidez. E, embora inicialmente não me incomodasse, começou a ficar estranho quando ele tocava a barriga grávida da minha esposa e falava com ela. Minha ex me disse que não era tão importante, mas eu simplesmente não consegui afastar a suspeita de que meu irmão estava mais envolvido com o bebê do que estava deixando transparecer. 6 meses na gravidez, decidi verificar o telefone dela enquanto ela dormia, e confirmei tudo o que eu temia. As mensagens entre minha ex e meu irmão provam que o bebê era realmente dele, e eles estavam juntos há algum tempo. Além disso, minha ex não tinha intenção alguma de me contar que o bebê nem era meu. Ela e meu irmão planejavam me contar sobre o caso depois que o bebê nascesse, e então ela se divorciaria de mim e finalmente ficaria com meu irmão enquanto viviam com a pensão alimentícia que eu estaria pagando. Na manhã seguinte, perguntei a ela sobre as mensagens, e embora tenha tentado negar no início, ela acabou confessando. Foi o fim do meu casamento de 2 anos. E bem, é claro, meus pais ficaram ao lado do meu irmão e da minha ex. Todas as palavras deles sobre nós dois sermos igualmente importantes para eles eram apenas palavras afinal. Quando minha ex e meu irmão anunciaram nosso divórcio nas redes sociais e a decisão dela de se casar com ele, toda a minha família apoiou totalmente a decisão deles. Ninguém se importou que eles arruinaram minha saúde mental e quebraram minha confiança. Não apenas isso, minha ex mentiu para mim durante 6 meses, dizendo que o bebê era meu. Parecia que não apenas perdi minha esposa, mas também meu filho. E doeu muito. Meus pais me disseram que era para o melhor e mais uma vez se recusaram a agir como se meu irmão tivesse me prejudicado. Na verdade, eles me disseram que eu deveria ficar feliz que minha ex e meu irmão finalmente encontraram a felicidade e deveria me juntar às celebrações. Mais uma vez, eu os excluí da minha vida, e isso também atrapalhou meu divórcio. Minha ex-mulher saiu com uma grande quantia de dinheiro e meu carro, tudo porque minha família estava do lado dela no divórcio, já que ela estava com meu irmão agora. Ela e seu advogado inventaram uma história sobre como eu era tóxico e controlador e a forcei a sair do emprego, mesmo sendo escolha dela. E minha família reforçou, dizendo que a razão de terem se afastado de mim foi por causa da minha atitude misógina e acessos de raiva. Então as evidências estavam contra mim, e perdi muito dinheiro no divórcio. Mas felizmente, consegui manter a casa. Quando o divórcio foi finalizado, fiquei aliviado por ter acabado com essa porcaria e não ter que ver mais nenhuma dessas pessoas horríveis. Felizmente, não há período de espera para o divórcio onde moro, e minha ex-mulher não contestou, então consegui resolver tudo o mais rápido possível para poder seguir com minha vida. Foi difícil esquecer tudo isso, mas me afoguei no trabalho e me esforcei para ser melhor, para que pudesse superar esse episódio desagradável o mais rápido possível. E isso valeu a pena. Há 2 semanas, recebi uma promoção. Melhor posição, melhor salário e um carro da empresa melhor, tudo isso. E eu não poderia estar mais feliz com isso. Então, decidi me dar um jantar solo em um dos meus restaurantes favoritos.
Mas cometi o erro de postar sobre isso online, e em 1 ou 2 dias minha mãe entrou em contato comigo e pediu para eu visitá-los. Fiquei perplexo sobre o que eles poderiam querer de mim agora, já que nem tínhamos falado após o divórcio ser finalizado e eles apoiaram minha ex e suas mentiras. Consegui ignorar por alguns dias, mas então ela começou a me ligar incessantemente, e eventualmente, quando nada mais funcionou, ela apareceu no meu escritório. Simplesmente se recusou a sair e brigou com a recepcionista, o que foi bastante embaraçoso. Então, prometi que visitaria em alguns dias, foi assim que finalmente consegui convencê-la a sair. Alguns dias depois disso, finalmente, visitei minha família. Eles usaram a quantia do acordo para se mudar para uma casa maior para acomodar o bebê, que nasceu há pouco mais de 3 semanas. Acho que a pensão alimentícia também estava sendo usada para pagar as contas. Mas, sinceramente, isso não me afetou muito, já que a pensão alimentícia era uma parte muito pequena do meu salário neste ponto, e eu podia pagar. Meu irmão não estava em casa e minha ex estava dormindo, então eram apenas meus pais que conversavam comigo. Não tentei fazer qualquer conversa fiada e simplesmente esperei que eles chegassem ao ponto. Então, depois de cerca de 5 minutos de silêncio, meu pai soltou que meu irmão havia sido demitido do trabalho e a pensão alimentícia e o acordo não estavam mais sendo suficientes. Eles disseram que viram a postagem sobre minha promoção e estavam esperando que eu pudesse ajudá-los, já que agora estavam com pouco dinheiro. Meus pais se aposentaram há muito tempo. Meu irmão estava sem emprego e minha ex, obviamente, não voltaria a trabalhar tão cedo. A pensão alimentícia não era suficiente para pagar as contas de uma família de 5 pessoas, especialmente com um recém-nascido em casa. E eu sabia disso também. No entanto, fiquei chocado que eles tivessem a audácia de se aproximar de mim depois de tudo o que aconteceu. Fiquei tão chocado que nem tive nada a dizer por alguns minutos. Mas finalmente recobrei o juízo e decidi que não precisava me envolver com nada disso. Simplesmente levantei e saí sem dizer uma palavra. Quando cheguei à porta e abri, encontrei meu irmão do lado de fora. Meus pais estavam me dizendo para ficar e ouvir o que eles tinham a dizer. Meu irmão pareceu um pouco alarmado ao me ver ali. Ainda assim, não disse nada e continuei saindo. Estava chovendo bastante e era uma curta caminhada até onde eu tinha estacionado meu carro fora do gramado deles. Então, fiquei completamente encharcado e já estava de mau humor. Agora é onde posso ter sido um idiota, porque meus pais e meu irmão vieram atrás de mim, e enquanto eu procurava minhas chaves no bolso, decidiram me pedir ajuda pela última vez. E desta vez foi meu irmão fazendo a súplica. Ele sempre foi presunçoso e arrogante, um resultado direto de como nossos pais nos tratavam. Então, foi estranho vê-lo me pedindo ajuda. E deve ter sido um grande problema convencê-lo. Então, eles definitivamente estavam sendo sinceros sobre a fase ruim. De qualquer forma, acabei perdendo a paciência e acabei dizendo a eles para me deixarem em paz, e que podiam implorar nas ruas se estivessem realmente tão apertados de dinheiro, já que um estranho que não sabia nada sobre eles provavelmente teria mais piedade da situação deles do que eu. Dito isso, entrei no meu carro e fui embora, deixando-os na chuva. Não vou mentir, foi bastante satisfatório fazer isso com minha família, já que eles não fizeram nada além de me maltratar a vida toda. Já se passaram 2 dias desde que isso aconteceu, e bem, não tenho certeza se estou certo. Minha mãe tem me enviado mensagens incessantemente e me sinto culpado por não ajudá-los. Eu sei que tenho muito, e enviar um pouco de dinheiro para eles realmente não vai me prejudicar. Mas depois de tudo o que aconteceu, parece que estou sendo usado, francamente. Então, estou errado por não ajudar minha família com dinheiro depois de terem apoiado minha ex no divórcio? A atualização 1. Então, decidi não ajudá-los. Foi um grande problema para mim, pois me senti terrivelmente culpado por simplesmente abandoná-los. Mas então percebi que, bem, eles fizeram isso comigo a vida toda, e até no divórcio, foram eles que me jogaram debaixo do ônibus. Então, por que eu deveria pensar 2 vezes antes de fazer o mesmo com eles? Disse a minha mãe para parar de me incomodar ou então eu seria obrigado a envolver meus advogados, e não acabaria bem para eles. E isso naturalmente os irritou. E então meu irmão apareceu na minha casa alguns dias atrás para conversar comigo. Ele me disse que embora sentisse muito pelo modo como fui tratado toda a minha infância, ele não podia evitar o fato de que era inerentemente melhor do que eu, razão pela qual também era tratado assim. E também me disse que eu deveria parar de ser tão estranho com nossos pais por fazerem o que qualquer outro pai normal faria em seu lugar, e simplesmente ajudá-los, já que estão em uma situação difícil, em vez de guardar rancor como uma criança. Eu ri na cara dele por parecer absolutamente perturbado falando besteira assim. Disse a ele que, em vez de tentar me diminuir e me manipular para ajudá-los, ele deveria estar procurando emprego e não perdendo tempo assim. Isso tocou em um nervo, eu acho. E ele começou a gritar comigo, dizendo que eu estava apenas com ciúmes do fato de não apenas nossos pais, mas até minha ex-mulher, o preferirem a mim. E que eu estava me vingando por recusar dar dinheiro para minha família. Nem me dei ao trabalho de revidar e simplesmente concordei com ele, dizendo que tudo o que eu estava fazendo era para me vingar dele, e não havia muito que ele pudesse fazer a respeito. Então ele ficou super irritado e me disse que viria atrás de mim e me obrigaria a dar dinheiro de uma forma ou de outra, e eu me arrependeria de tê-lo tratado daquela maneira. Honestamente, não estou levando nada disso a sério. No máximo, ele pode tentar me assustar o quanto quiser, mas simplesmente não vai funcionar, porque sei que ele não é capaz de fazer nada comigo. E estou indiferente. A atualização 2. Bem, 3 dias atrás meu irmão me visitou e tentou me convencer a ajudá-los, mas não teve sucesso.
Meus pais já tentaram no passado e também não deu certo para eles. Então, desta vez, minha ex decidiu me ligar e falar comigo. Eu estava cético sobre atender, mas então decidi atender de qualquer maneira, porque se não o fizesse, eles provavelmente visitariam novamente e perderiam mais do meu tempo. Então, falei com ela e foi insano quão arrogantes e cruéis essas pessoas podem ser. Ela começou muito educadamente e me disse que, como eu já sabia, ela e sua família estavam tendo dificuldades financeiras. E embora ela percebesse que eu não tinha absolutamente nenhuma necessidade de ajudá-los após tudo que me fizeram passar, ela ainda queria que eu pensasse nisso e fosse a pessoa melhor aqui. Ela tentou me fazer sentir simpatia ao me lembrar que meus pais pagaram por tudo enquanto eu crescia, e até ela fez o melhor para ser uma boa esposa. Claro, exceto pela parte em que meus pais não se importavam comigo e sempre preferiam meu irmão, e ela realmente acabou me traindo com o mesmo irmão de quem eu costumava reclamar. Então, sim, isso não funcionou de jeito nenhum. E eu disse a ela que, embora me sentisse mal pelo que estava acontecendo com eles, eu já estava gastando muito dinheiro desnecessário pagando pensão alimentícia para ela, que tecnicamente nem merecia, já que ela me traiu, mas consegui tirar de mim, já que minha família não teve escrúpulos em mentir e me transformar no vilão deles. Ela começou a chorar durante a ligação e me disse que eu estava sendo egoísta e sem coração, o que era irônico. Quando eu mais uma vez recusei ajudar, ela me disse que meu irmão estava certo e que eu a deixei sem escolha a não ser envolver a lei, e disse que ia exigir uma pensão alimentícia mais alta agora e me levar aos tribunais para me humilhar mais uma vez. Honestamente, gostaria de vê-los tentar. Da primeira vez no divórcio, eu estava tão emocionalmente esgotado e deprimido que nem me dei ao trabalho de revidar ou tentar provar que estavam errados. Apenas cedi e concordei em pagar a pensão alimentícia sem nem tentar provar que as alegações deles eram falsas. Eu nunca fui tóxico, controlador ou qualquer uma dessas coisas que eles afirmavam, então ela não tinha motivo para me trair. E, portanto, não merecia um único centavo do divórcio. Mas seja lá o que for, eu não me importava na época e só queria encerrar o divórcio, independentemente do impacto financeiro. Desta vez, no entanto, estou pronto para lutar e garantir que eu ensine uma lição para a minha família. A atualização 3. Em uma reviravolta chocante, minha esposa foi fiel às suas palavras pela primeira vez e realmente entrou com um pedido para um valor mais alto de pensão alimentícia, dado que fui promovido. Mas desta vez eu não ia deixar as coisas se resolverem tão facilmente. Envolvi todos os nossos amigos em comum e contei a eles tudo o que estava acontecendo e até os atualizei sobre eventos passados, já que a maioria deles só sabia que nos separamos e nem sabia a verdadeira razão. Todos ficaram obviamente muito chocados, e eu disse a eles que precisava que testemunhassem a meu favor se fosse preciso, e concordaram prontamente. Também disse ao meu advogado que queria encerrar todo o arranjo de pensão alimentícia, já que ela não merecia isso de forma alguma. Passei os últimos dias reunindo todas as evidências que pude encontrar de que meus pais e meu irmão são pessoas horríveis que nunca se preocuparam em me tratar como igual, e agora estão me pressionando por dinheiro apenas porque sabem sobre minha promoção. Eu já tinha chegado ao meu limite e precisava me livrar desses parasitas repugnantes de uma vez por todas. Então, eu não ia parar e pensar nos sentimentos deles de jeito nenhum. Consegui convencer alguns primos que me viram ser tratado como um estranho na minha própria casa enquanto crescia a falar por mim, e eles foram gentis o suficiente para fazer isso, mesmo que nunca fossemos particularmente próximos ou algo assim. Meu advogado ficou bastante satisfeito com o que conseguimos reunir e me disse que isso seria a prova de falhas, e que poderíamos realmente parar de pagar a pensão alimentícia. Já era conhecido que ela me traiu, mas as razões dadas por minha ex, pintando-me como vilão e meu irmão como o herói que a resgatou, eram todas mentiras. E mesmo que eu não tivesse tentado lutar da última vez, certamente iria esclarecer a situação desta vez. E assim fiz. Minha família literalmente não tinha nada a dizer quando apresentei vários depoimentos em vídeo que meus amigos e alguns parentes gravaram a meu favor para provar que tudo o que minha família disse era uma mentira, e que eu não era o tipo de pessoa que eles me fizeram parecer. Acho que eles imaginaram que seriam liberados facilmente desta vez também. Mas eu não era mais tão emocionalmente frágil. E honestamente, tudo o que eles me fizeram me tornou muito mais forte. Então, ontem ficou decidido que não precisarei mais pagar qualquer pensão alimentícia para minha ex em vista de quaisquer novas informações que surgiram, e eu provavelmente fui o homem mais feliz da Terra quando percebi que tudo havia acabado. Foi muito satisfatório ver o olhar presunçoso completamente apagado do rosto da minha família, e minha ex parecia que ia começar a chorar a qualquer segundo. Mas, sim, eu não me importava mais com o choro dela, e estava simplesmente pronto para encerrar tudo isso. Pensei que voltaria para casa e me trataria com uma ótima comida para a viagem e um filme, mas, obviamente, minha família absolutamente tinha que fazer qualquer coisa em seu poder para me impedir de experimentar a felicidade. Estava a apenas alguns metros de casa quando notei o carro do meu irmão estacionado bem na frente da minha casa, e fiquei realmente confuso sobre por que ele estaria lá. Ainda assim, entrei e lá estava minha família parada do lado de fora da minha porta e bloqueando o meu caminho. Fiquei muito surpreso e nem sabia o que dizer, mas decidi agir como se isso não me incomodasse e disse a eles para saírem da minha propriedade se não quisessem que eu chamasse a polícia. Foi quando meu pai se manifestou e me disse que eu deveria ter vergonha do que eu tinha feito hoje. Ele continuou me dando uma palestra sobre como eu não tinha senso de responsabilidade para com minha família, e os tinha traído todos por recusar ajudá-los quando eles mais precisavam. Depois que ele terminou, simplesmente me recusei a responder ou entrar em qualquer tipo de conversa com ele e fiquei ali em silêncio. Eu simplesmente não queria dar a eles a satisfação de me provocar, porque imagino que esse fosse o objetivo, me deixar tão emocional que eventualmente eu desistiria e faria algo precipitado e estúpido. Mas eu não sou um idiota. E eles estão desesperados. Medidas desesperadas não vão ajudar o caso deles de forma alguma, o que eles deveriam ter percebido até então. Meu silêncio provavelmente os irritou ainda mais, e mesmo que minha mãe exigisse que eu tratasse meu pai com respeito e falasse com ele, eu ainda me recusei a falar. Eu podia vê-los ficando agitados porque claramente esperavam por uma grande briga, mas nada do tipo estava acontecendo.
Depois de mais alguns gritos, meu irmão finalmente perdeu a paciência e me agarrou pela gola. Ele então tentou me bater, mas meu pai conseguiu puxá-lo de volta a tempo enquanto gritava que eu não passava de um perdedor invejoso que nunca chegaria a lugar nenhum. Quer dizer, foi realmente engraçado vindo de um cara desempregado que ainda mora com os pais e implora ao irmão por dinheiro para sobreviver. Mas, ok, eu disse a eles que precisavam sair ou então eu realmente chamaria a polícia, e vendo como estão quebrados, eles deveriam provavelmente correr disso nos próximos 5 minutos. Contrariamente, eles foram embora, mas não antes de uma última tentativa desesperada da minha mãe de me envergonhar para conseguir um pouco de dinheiro. Ainda assim, não funcionou, e eventualmente, eles foram embora. Já se passou quase um dia desde isso e eles não tentaram entrar em contato comigo desde então, e realmente espero que continue assim agora. Deixe a sua opinião nos comentários e ative o sininho para não perder mais nenhuma história.